Fala moçada, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Hoje nós falaremos sobre isomeria ótica. Já ouviu falar de algumas palavrinhas tais como luz polarizada, carbono quiral, assimetria, enantiômeros, diastereoisômeros, racemato? Bom, se você está prestes a fazer o vestibular, eu quero te avisar, esse assunto é de suma importância para você. Então eu te convido a ficar até o final para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro e eu sou professor de Química. E esse é o canal Federais da Química. Bom, antes de que eu me esqueça, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos novos. E antes de nós entrarmos na aula, lembre-se, química não se decora, se compreende. Tudo bem? Vamos lá? Bom, isomeria ótica. O que trata esse assunto? O que é isomeria ótica? Bom, a isomeria ótica é o ramo da química que estuda os isômeros, são compostos isômeros que são oticamente ativos, isto é, que interagem com o plano da luz polarizada. Bom, professor, explique isso devagar. Vamos lá. São isômeros, significa que são substâncias que têm a mesma forma molecular, embora são substâncias diferentes, fulano e ciclano, eles têm a mesma forma molecular, são feitos pelos mesmos átomos na mesma quantidade. E tem um detalhe, esses isômeros óticos, eles têm as propriedades físico-químicas quase todas iguais. Quais são essas propriedades físico-químicas, professor? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, constante de ionização, que pode ser constante de acidez ou constante de basicidade, por exemplo. Então, essas propriedades que a gente utilizaria para identificar as substâncias, para falar que ciclano é ciclano e beltrano é beltrano, baseado na temperatura de fusão, por exemplo, enquanto um tem a temperatura de fusão 50, o outro vai ter a temperatura de fusão 60. Mas os isômeros óticos, embora nós tenhamos dois isômeros, duas substâncias diferentes, a temperatura de fusão, a de ebulição, a densidade, a constante de acidez, se for um ácido, eles serão exatamente os mesmos valores, então nós não poderemos usar essas propriedades para poder distinguir um do outro. Então, para a gente fazer a distinção de dois isômeros óticos, nós vamos ter que lançar mão de uma propriedade que você talvez não conheça, que é a interação com a luz. No caso, com o plano de uma luz. Então, nós vamos ter que pegar essas substâncias, isômeros, e colocar sobre elas uma luz polarizada e verificar como é a interação. E aí, um isômero vai interagir de um jeito e o outro vai interagir do outro. E aí sim eu consigo fazer a distinção de um isômero para outro isômero. Então, entendeu por que isomeria ótica é o caso mais sutil de isomeria? Por quê? Porque nós vamos trabalhar substâncias que são praticamente gêmeas. Elas são idênticas em tudo, mas quando se fala em interação com a luz, aí elas vão interagir diferente. Bom, nós também vamos aqui destacar que essas substâncias, embora elas são bastante semelhantes, as propriedades físico-químicas são quase todas idênticas, elas vão se diferenciar bastante na interação com os organismos vivos. Então, a bioquímica dessas moléculas vão ser diferente, tá? E nós vamos destacar isso porque está aí o ponto de maior importância do estudo de isomeria ótica. Estar ciente que você, ao fabricar uma molécula que tenha carbono quiral, nós vamos falar sobre o que é isso, essa molécula ela pode ter uma irmã gêmea muito parecida com ela e que, se você ingerir a errada, pode trazer transtorno para você. Então, esse tipo de caso está presente em medicamentos e outras situações. Tudo bem? Então, olha, por que a palavra ótica? É por causa do uso da luz. Então, nós vamos estudar a interação da luz nessas substâncias. E a luz é algo que a gente precisa para ver. Então, a luz, que é estudado lá na física, através lá da ondulatória, ela está intimamente ligada à visão. Tá? Então, a ótica. Por isso, isômeros óticos, porque entra aqui nessa parada o estudo também da luz. Então, vamos lá. Para a gente entender o fato das substâncias interagirem com a luz, primeiro a gente tem que discutir a luz em si. Então vamos lembrar, a luz é uma energia eletromagnética.
Eletro, porque ela tem um campo elétrico, e magnética, porque ela tem um campo magnético. Então, por isso que diz que ela é uma onda eletromagnética. Então, quando a luz ela vibra, nós vamos ter uma onda elétrica e, associado a essa onda elétrica, nós vamos ter uma onda magnética, perpendicular uma à outra, tá? Bom, quando nós falamos da luz, a luz normal, a luz natural, sem ser polarizada, nós vamos falar sobre a polarizada, essa onda, essa luz, ela é composta por várias ondas. Então, nós vamos ter ondas elétricas e magnéticas rodando em todos os eixos. Então, imagine o eixo Y e o eixo X. Nós vamos ter aqui a onda elétrica propagando nesse eixo, propagando nesse eixo, propagando entre eles em todos os ângulos. Então, eu desenhei aqui no quadro para facilitar visualizar o que eu estou querendo dizer. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma lanterna, eu liguei essa lanterna e aí produziu a luz. Essa luz é uma onda eletromagnética, então nós estamos fazendo uso desse recurso didático para a gente entender como é a natureza da luz. E aí nós temos aqui, vamos dizer assim, uma bagunça, um conjunto de ondas em todos os eixos de rotação. Então nós temos ondas propagando aqui, propagando aqui, propagando aqui, em todos eles, tá? E aí o que acontece? Esse tipo de luz não como eu posso dizer, ele não é útil para o estudo da isomeria óptica. A gente precisa filtrar a maioria dessas ondas e permitir que que propague apenas uma onda em um único sentido. Por quê? Porque essa onda luminosa em um único eixo, em um único sentido, ela vai atravessar uma substância e eu vou verificar se esse eixo, se essa onda luminosa foi rotacionada para um lado ou rotacionada por outro. Por isso, há necessidade de nós polarizarmos a luz, ou seja, filtrarmos ela. E aí utiliza-se aí um prisma, um polarizador, que vai fazer isso para a gente. Eu desenhei aqui, obviamente, didaticamente, como se fosse um disco onde tem uma fenda, mostrando que vai barrar todas as vibrações e vai permitir apenas a que passe aqui bem vertical, porque eu quero somente uma onda de propagação. Beleza. Então aqui está aqui o meu polarizador, que é utilizado, e são cristais que estão bem organizados para fazer essa filtração, essa conversão em um único feixe luminoso. A onda passa, ela é polarizada, e aí ao ser polarizada, todos suas ondas de propagação agora estão convergidas para um único eixo, então eu desenhei aqui apenas uma onda de propagação. Então vamos aqui, eu coloquei aqui como que a gente veria as ondas de frente. Imagina a luz chegando de frente e eu vendo essas ondas em minha direção. Aqui nós íamos ver a onda vindo vibrando na vertical, então eu viria como um risco. Se ela viesse vibrando aqui na horizontal, eu viria como um risco. Como ela vai vibrar em todos os eixos, eu vou ver onda em todos os ângulos aqui, tá? Então, imagine que nós fôssemos riscar isso daqui até a gente completar. E aí o que acontece? Nós teríamos isso tudo preenchido. Isso é a luz não polarizada, a luz normal. Agora, imagine que a luz foi polarizada. E aí eu permiti que o feixe passasse somente o vertical. Então tá aqui, ó. Eu vou ter apenas um risco luminoso, tá? Somente um. Ou seja, a onda está vibrando somente aqui, ó. Então quando eu estou vendo de frente, eu estou vendo somente um risco vindo em minha direção. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Essa luz polarizada, então eu vou aqui destacar e escrever isso. Isso é uma luz polarizada, que é uma luz que se propaga apenas em um eixo, polarizada. Ela vai atravessar, porque é uma luz, é uma onda eletromagnética, ela vai atravessar uma substância. Então aqui eu coloquei um copo, obviamente a gente não usa um copo, a gente usa uma cubeta, que é o recipiente adequado para fazer esse tipo de experimento. E eu coloquei aqui uma substância dissolvida, por exemplo, em água, tá? E aí a substância está aqui, ó. Então eu fiz uma solução, essa solução tem uma determinada concentração, tá? Que inclusive essa concentração até implica, né, no meu experimento, mas enfim, isso não é assunto para ensino médio, é assunto mais para a graduação, a gente vai deixar isso de lado. Então esse feixe de luz vai atravessar, e aí nós vamos ter três possíveis resultados. Bom,
O primeiro resultado é se esse feixe atravessar e ele não sofrer desvio. E aí eu vou verificar aqui apenas um risco, ou seja, a luz entrou num ângulo e atravessou no mesmo ângulo, sem sofrer nenhum tipo de interação, nenhum tipo de desvio. Agora, eu posso ter esse caso onde a luz ela deveria, né, vir reta, mas ela foi deslocada para a direita. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o deslocamento. Então, ela deveria estar aqui se não tivesse nenhuma interação e ela foi deslocada para a direita. Tá? Esse é um possível resultado. E o terceiro possível resultado é se esse feixe de luz interagir e ser deslocado para a esquerda. Tá? Então, nós temos esses três. Vamos fazer a interpretação desses três resultados, porque isso é importante. Vamos lá. Bom, nesse caso que está para a direita, a gente diz que a substância ela é destrógira, tá? Então a gente coloca um Dzinho de destrógira ou a gente coloca o sinal de mais sobre essa substância. Lembre-se lá da isomeria geométrica que os isômeros geométricos eles têm nomes praticamente iguais. A diferença entre o nome de dois isômeros geométricos é que um vai ter o cis na frente e o outro vai ter o trans na frente. Aqui é a mesma coisa. Quando você tiver os dois isômeros óticos, nós vamos ter os nomes idênticos. O que vai diferenciar vai ser o Dzinho na frente desse nome, né? Ou a gente pode colocar o símbolo de mais, que significa destrógeno. E se essa substância interagir rotacionando para a esquerda, a gente vai chamar ela de levógira e a gente vai usar o sinal de menos, tá? Professor, e se não sofrer desvio? Se não sofrer desvio, pode ser duas situações. Se não sofrer desvio, isso aqui pode se tratar de uma mistura racêmica, ou a gente vai usar aqui racemato. O que é isso? Bom, o racemato ou mistura racêmica é quando eu tenho aqui na minha análise, na minha amostra analisada, uma mistura de destrógeno e de levógeno na mesma quantidade. Então imagine que aqui dentro eu tenho a substância que rotaciona a luz para a direita, mas eu também tenho que rotacionar a luz para a esquerda, e na mesma quantidade. Então na hora que a luz ela vai atravessar, algumas moléculas vão fazer com que essa luz rotacione para a direita, as outras vão compensar e vai fazer ela rotacionar para a esquerda, vai anular o serviço da outra. E aí o que acontece? Que o resultado final é que essa luz não se desloca. Então, atenção, para ter essa mistura racêmica, é necessário ter na amostra analisada os dois isômeros, o destrógeno e o levógeno, na mesma quantidade, ou seja, na mesma concentração. Se um tiver mais do que o outro, essa luz vai rotacionar em direção a quem tiver em maior quantidade. Mas também, se a luz não rotacionou, pode ser a situação mais simples delas. Nós temos aqui uma substância oticamente inativa, ou seja, nós temos substância que não interage com a luz. Por exemplo, a água. Se aqui for um copo de água, essa luz vai atravessar, o plano da luz polarizada vai atravessar e ela vai continuar inalterada o seu ângulo. Tá? Por quê? Porque a luz não tem a capacidade de interagir rotacionando a luz polarizada. Beleza? Então a gente pode ter aqui uma mistura de isômeros, destrógeno e levógeno, e aí vai fazer com que essa mistura, essa amostra seja oticamente inativa. A gente até diz que a interação dos dois é uma compensação externa, então nós vamos ter um isômero oticamente inativo por compensação externa, ou seja, o que uma molécula faz, a outra compensa fazendo ao contrário. Eu falo compensação externa porque nós vamos falar do caso de compensação interna, onde a própria molécula nós vamos ter um carbono que rotaciona a luz para um lado e o outro rotaciona para o outro, é uma compensação interna, nós vamos detalhar isso mais para frente, mas por enquanto nós estamos falando de duas substâncias diferentes, onde uma rotaciona para um lado e outra para o outro, ou a substância ela realmente não tem interação com a luz, tá? E ela não vai fazer então a rotação desse plano dessa luz. Tudo bem? Então aqui é destrógeno, tá? Tem livros que vai chamar destrogiro ou destrorotatório, tá? Eu gosto da destrógiro, que é o mais clássico, eu estou acostumado. E aqui a substância a gente vai falar é levógiro, ou levógira, tá? Tudo bem? Então essas são as palavras. A gente utiliza mesmo na nomenclatura
o L ou o menos, ou o D ou o mais, tá? A gente nunca vai escrever destrógeno seguido do nome, a gente vai colocar o Dzinho e o nome da molécula, tudo bem? Bom, dito isso, explicado essa parte, compreendido esse início, vamos agora entender o que uma substância tem que ter na sua natureza, na sua constituição, para ela ter essa capacidade rotacional, o plano da luz, ou para a direita ou para a esquerda. Bom, eu coloquei aqui no quadro a condição necessária para que isso ocorra. Então eu escrevi aqui molécula assimétrica. Professor, o que é isso? É o seguinte, objetos simétricos são aqueles objetos que você consegue dividi-lo pela metade e gerar duas metades idênticas, tá? Então, por exemplo, se você pegar aí uma bola de tênis de mesa, ping-pong, e se você dividir ao meio, você vai ter duas bandas, duas metades idênticas. Então é um objeto simétrico. Já tem outros objetos que não têm simetria, por exemplo, a nossa mão. Então a nossa mão, se nós formos tentar dividi-la, seja assim, ou seja assim, qualquer plano, você não vai conseguir dividir ela em duas partes iguais. Serão sempre duas partes diferentes. Então a gente diz que a mão é uma substância, é um objeto assimétrico. E a gente vai utilizar a palavra latim, chiral. Então, chiral vem de mão, tá? Então, aos objetos assimétricos, a gente diz que ele é um objeto chiral, ele tem chiralidade por causa da mão, que foi, vamos dizer assim, o objeto mais usado para explicar o que é uma assimetria, tá? Então, quando essa molécula tiver assimetria, ela vai conseguir interagir com a luz, tá certo? Aí o senhor escreveu aqui embaixo carbono quiral. Bom, é porque a assimetria da molécula, então, ou seja, dentro da química, as moléculas são os objetos de estudo, elas vão ter moléculas simétricas e essa assimetria ela vai residir aqui no carbono quiral. Vamos discutir o que é isso? Vamos. Então eu tenho um carbono assimétrico. Isso que significa carbono quiral. E eu coloquei aqui, ó, imagina aqui, letrinha C de carbono. Esse carbono está ligado a 4 átomos ou grupos de átomos. Nós podemos ter aqui grupos de átomos. Então vamos chamar aqui de grupos ligantes. Se os 4 ligantes ou 4 grupos ligantes forem diferentes, ou seja, o carbono ligado a 4 coisas diferentes. Se tiver essa condição, essa molécula é assimétrica e essa molécula então vai interagir com o plano da luz, rotacionando para um lado ou para o outro. Ou dizendo de outra forma, se tiver um carbono quiral, essa molécula tem uma irmã gêmea dela. A gente tem que descobrir se ela é a destrógena ou se ela é levógena, porque se ela for destrógena, a gêmea dela é a levógena. Uma será ao contrário da outra. Então, essa é a condição. Então, geralmente, questões vestibulares vai ter situações te pedindo para identificar qual tipo de isomeria tal da molécula ela sofre, qual isomeria que ela vai entrar. E você vai procurar a existência desse tal de carbono quiral, que é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E isso é muito fácil de ser analisado. Se tiver, ela vai apresentar isomeria ótica. Essa molécula tem isômeros óticos, tudo bem? Bom, para a gente poder exemplificar melhor, eu coloquei aqui o mais famoso. Pode abrir qualquer livro didático em química que você vai ver esse exemplo, mas ele é de fato útil, que é o ácido lático, tá? O ácido lático, eu desenhei dessa forma aqui, já coloquei na foto, né? Na fórmula estrutural, eu coloquei o carbono já no centro. Para quê? Para facilitar aqui nesse primeiro momento a vocês enxergarem os ligantes diferentes, tá? Então, olha só. Esse carbono está ligado a uma hidroxila, que é um grupo OH, a um hidrogênio, está ligado aqui a um CH3, que a gente chama de metil, e está ligado aqui a um C-OH, que é uma carboxila. Então esse aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, por isso que é chamado de ácido lático, tá? Então esse ácido lático ele tem um grupo funcional de ácidos carboxílicos e tem de álcool também, tá bom? Então ele tem aqui 4 ligantes diferentes. O XYWZ é diferente. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. A molécula é uma molécula assimétrica. Então, essa molécula é oticamente ativa, tá? Então, existe isômeros dela. Se ela é 1, existe o irmão dela, tá? A gente costuma colocar asterisco em cima desse carbono aqui
para a gente poder destacar que ele tem uma situação especial sobre ele, que é a quiralidade, é a interação com a luz. Tudo bem? Ah, professor, mas é importante marcar? É sim, porque em vestibular, às vezes, ele vai te perguntar quantos isômeros oticamente ativos tem tal molécula. E essa molécula tem, sei lá, 20 carbonos. Então você vai analisar, óbvio que não é tão difícil assim analisar um por um. Você vai bater o olho e vai descartar uns 10 de cara que vai ver que já não tem assimetria. Tem outros que você vai analisar com detalhes. E aí você vai lá na prova e já vai colocando asterístico em cima daqueles que você já tem a certeza que ele é um carbono quiral. Porque o número de isômeros óticos, nós vamos falar sobre isso, ele é determinado pelo número de carbonos quirais que a molécula possui. Óbvio que eu não vou iniciar aqui a explicar usando o exemplo com 2, 3 carbonos quirais. Até porque não tem essa necessidade também. A gente está pegando o exemplo inicial com um carbono, eu vou fazer mais para frente nessa videoaula, exemplo com 2 carbonos quirais, tudo bem? Então tá aqui. Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu redesenhei essa molécula e eu usei aqui um artifício didático que a química tem, que é usar aqui a cunha cheia, cunha tracejada. Para que isso? Para a gente mostrar e enfatizar que essa molécula que eu desenhei aqui não é a de lá, elas são diferentes, tá? Então vamos lá. Então aqui quando tem a cunha tracejada, significa que o átomo está para trás. Quando a cunha está cheia, ele está para frente. Para frente da onde, professor? Do quadro. Então imagina que eu tivesse pregado essa molécula no quadro. O carbono estaria colado no quadro, a hidroxila no quadro, o COOH estaria no quadro, mas o hidrogênio estaria para trás do quadro e esse CH3, que é o metil, estaria para frente. Por quê? Porque a gente sabe, já está careca de saber, vou relembrar aqui, que o carbono, quando faz 4 ligações simples, ele é tetraédrico, ele tem hibridização sp3, ele então tem essa geometria tetraédrica, tá? Então é uma geometria tridimensional. Tudo bem? Então, desenhar um objeto 3D num plano, ou seja, numa dimensão 2D, é um pouco complicado. E então o recurso de cunha tracejada e cunha cheia é para poder te avisar que um está para frente e o outro está para trás. Tudo bem? Bom, para a gente facilitar essa explicação, eu trouxe aqui 2 modelinhos que eu tenho aqui de moléculas, tá? Para facilitar a nossa visualização. Tá? Então, por enquanto, dá uma pausa aqui e vamos focar aqui nesses modelinhos. Tá? Eu fiz questão de montar 2 idênticos. Repara que aqui na minha mão, nos meus dedos, estão as bolinhas azuis representando um grupo de átomos. O preto aqui é o carbono, o vermelho é outro grupo, o branco é outro grupo e o verdinho é outro grupo. A gente pode até fazer aqui uma combinação entre nós de que aqui, ó, a gente pode até falar assim, ó. Vou fazer assim, ó. O OH é o azul, o COH é o vermelho, o CH3 é o verdinho e o hidrogênio é o branco. Por exemplo, tá? Dá para usar esse modelo para exemplificar o ácido lático, tá? Então, olha só, eu montei idêntico, tá? Então, repara, bolinha vermelha para frente nos dois, bolinha branca nos dois está para a minha esquerda, apontado. O bolinha verde, os dois estão apontados para a minha direita. E a bolinha azul está lá em cima. Idêntico, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Para te mostrar o que é um isômero ótico do outro. Um é destrógeno, outro é da levógeno. Bom, eu vou tirar, ou imagine que você fabricou essa. Quando você foi fabricar uma segunda, vamos imaginar que o branco, a bolinha branca entrou no lugar do verde, e o verde entrou no lugar do branco, tudo bem? Então eu vou inverter aqui, ó. Então eu vou tirar aqui o átomo verde, o átomo branco, e vou colocar o branco no lugar do verde e vou colocar o verde no lugar do branco. Então imagine, e isso é possível quando está fazendo reações químicas, isso é natural de acontecer, até porque na hora que você faz uma reação química, esse átomo não segue ordem nenhuma, é um processo aleatório, né? Enfim, de probabilidades, e aí ele pode entrar nessa posição. Agora, olhe, eu vou ter a molécula da minha mão esquerda e da minha mão direita iguais. Repara e tente chegar a essa conclusão. Qualquer coisa você pausa o vídeo. Elas são iguais? Olha, eu vou tentar colocar uma em cima da outra para você ver se eles ocupam os mesmos lugares. Então imagina que ó, bolinha preta em cima da preta, azul em cima da azul, vermelha em cima da vermelha. Mas repare que a bolinha verde não está em cima da verde da outra. E é a mesma coisa com a branca, estão em lugares opostos.
Então, essa molécula da mão direita e essa da esquerda não são as mesmas moléculas. Você pode tentar consertar, e se eu tentar consertar? Se você fazer isso, ó, com que o branco fique no mesmo lado do verde, você vai poder perceber aí que o meu vermelho aqui, ó, ele tá apontado, esse vermelho dessa molécula está apontado para trás, tá? Enquanto esse está apontado para frente. E outra coisa, a bolinha branca e a bolinha verde, nesse está apontado para trás, nesse está apontado para frente. Então você vê que não são os mesmos objetos, eles não são superponíveis. Porque se ele fosse exatamente os mesmos, na hora que eu fosse colocar um em cima do outro, era possível um encaixar no outro, ser certinho, e você vê que não é. E outra coisa interessante, repara, é o seguinte, eu vou colocar nessa posição para ficar mais fácil para você ver. Imagine um espelho, eu estou com essa molécula, tem um espelho no meio, a imagem desse aqui é a imagem do de lá. Então olha só, vermelho próximo do vermelho, quando você chega, imagine um espelho no meio, um é a imagem do outro, o vermelho próximo aqui, tá vendo? O branco lá para trás, o verde. Então a gente diz que os isômeros óticos, principalmente quando nós temos o caso de um carbono só, eles são especulares, imagem especular um do outro, tá? É como se você fizesse, eu vou agora guardá-los, tá? Então você já deve ter constatado que não é exatamente o mesmo, não é isso? Tá? Eles são diferentes. É aquilo que eu disse para vocês, a isomeria espacial, ela não difere na conexão. O átomo de carbono nos dois está conectado aos mesmos átomos. As conexões são exatamente as mesmas. O que está diferenciando aqui é a orientação no espaço. Tá? Então aqui, ó, quanto o verdinho está apontado para a minha esquerda nesse, o verdinho está apontado para a direita para mim. E o branco está ao contrário. Então, nós temos orientações espaciais diferentes, tudo bem? Bom, para poder enfatizar o fato de um isômero ser imagem do outro e usando a mão, se você pegar a sua mão, chegar no espelho, então imagine aqui, vou tirar a aliança para não... né? Então, olha aqui, ó. Se você tem aqui sua mão e tem um espelho aqui, a imagem que você vê é a mão esquerda, tá? Então, eles são imagens um do outro. A minha mão direita é a imagem da esquerda. Tudo bem que vai ter uma diferença, às vezes um dedo torto, mas isso não vem ao caso, tá? Mas é para ser, se as duas fossem perfeitinhas, uma imagem da outra, tudo bem? Então, eles são imagens um do outro e aí recebe um nome especial. A gente chama de enantiômeros. Então, quando você tem os dois isômeros óticos, um é gêmeo do outro, nós temos, então, enantiômeros ou enantiomorfos ou antípodas ópticas. São três nomes esquisitos. Qual é o que eu mais uso? É enantiômeros, que é o mais usual, é o menos estranho deles, mas ele pode ser chamado de enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. Tá? É bom eu avisar vocês, porque dependendo do livro que você esteja, a apostila que você esteja estudando, pode ser que o autor prefira usar mais uma do que a outra. Tá? Às vezes até esqueça de avisar que existem as três formas. Tá? Então, enantiômeros é o quê? É quando você tem dois isômeros, onde uma imagem, isômeros óticos, onde uma imagem especular do outro. Tá? Tudo bem? Beleza, professor. E o negócio é o seguinte, toda vez que eu tiver uma molécula oticamente ativa, o carbono quiral, ela vai ter um isômero especular dele? Sim. Mas vai existir casos onde eu tenho um isômero e eu tenho uma molécula, eu tenho um isômero dela e que não é a imagem deles? Sim, também vai existir. Vai existir sempre um que é a imagem um do outro, mas também vai existir um isômero que não é a imagem do outro. Eles são isômeros, mas não são imagens. Tudo bem? E aí, quando você tiver esse caso, que eles são imagem, enantiômeros, se você tiver os dois isômeros e eles não forem imagem um do outro, você tem o que nós chamamos de diásteroisômeros. Então, o diásteroisômeros são dois isômeros que não são imagens um dos outros, tudo bem? Um do outro, tá? Então, só a gente retornando aqui. Então, aqui fiz o ácido lático, fiz questão de desenhar aqui um traço representando aqui um espelho para enfatizar que uma é a imagem do outro. E aí nós temos, então, um e o outro. Aí, onde a gente tem o hidrogênio para trás, se nós tentarmos fazer, por exemplo, o meu COOH nesse está apontado para cá, e o de cá está apontado para lá. Se eu tentar girar aqui, eu vou ter sempre dois grupos de ligantes não superponíveis. Então, quando eu giro essa molécula para cá, eu vou ter o hidrogênio para trás e o CH3 para frente. Nunca vai casar, mostrando que de fato um é ciclano, outro é beltrano. Mas
experimentalmente, para me bater o martelo e provar que não são exatamente não é a mesma substância, são duas diferentes, são muito parecidas, mas são diferentes. Um é ciclano, outro é beltrano. São duas pessoas. Então, para me provar que de fato são duas pessoas, ou duas moléculas diferentes, eu vou ter que utilizar um polarímetro. Ou seja, eu vou ter que fazer esse esquema que eu mostrei aqui, incidir a luz polarizada sobre eles e mostrar que um rotaciona para um lado e outro rotaciona para o outro. Tudo bem? Já que eu não adianta eu fazer o teste da temperatura de ebulição ou fusão, porque os dois vão ter o mesmo valor, que é por volta de 52 graus Celsius. Seria a temperatura de fusão de cada um desses, tá? Temperatura de ebulição de cada um desses, 52. E a gente poderia também medir a densidade? Não, vai dar igual, 1,25 mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que ir para o laboratório e experimentalmente, usando um polarímetro, determinar para que lado esse gira o plano e para que o outro. Inclusive, determinar o ângulo. Eu consigo saber o valor. Aí, esse valor também é uma propriedade específica da matéria. Inclusive, dá para identificar. Então, ao levar isso no laboratório, eu vou identificar. Eu não consigo bater o olho aqui e falar, é destrógeno. Então, experimentalmente, a gente identifica, por exemplo, que esse rotaciona para a direita a luz. Então, esse aqui é o destrógeno, né? Ou sinal de mais. Enquanto esse aqui vai rotacionar para a esquerda, então ele é o levógeno, ou sinal de menos, tudo bem? E aí sim eu vou conseguir. Aí eu consigo medir, por exemplo, ele vai girar 2,6 graus para a direita e o outro 2,6 graus para a esquerda. Isso é importante enfatizar. Ou seja, o ácido lático destrógeno, o ácido lático levógeno, eles rotacionam a luz no mesmo ângulo, no mesmo valor de ângulo, só que em sentidos opostos. Enquanto esse rotaciona 2,6 para a direita, o outro rotaciona 2,6 para a esquerda. E esses são valores específicos, tudo bem? Significa dizer que não existe outra substância na natureza, ou seja, outro isômero oticamente ativo que gire o plano da luz exatamente nesse valor, tá? É uma propriedade específica como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, constante de acidez, constante de basicidade, constante elétrica, e por aí vai, tá? Propriedades específicas são propriedades que a gente utiliza para identificar a matéria. Para me saber que água é água, eu pego aquela substância, bom, que está incolor ali, levo para o laboratório, faço a medida da temperatura de ebulição. Deu 100 graus Celsius, pode bater o martelo, trata-se da água. Por quê? Porque quem tem 100 graus Celsius de temperatura de ebulição é a água. Nesses casos aqui, para a gente identificar fulano e ciclano, eu vou ter que fazer o uso do polarímetro, tenho que fazer o uso da luz. Por isso que são é uma isomeria ótica, são isômeros óticos, tudo bem? Pessoal, aguarde só um momento enquanto eu faço aqui a troca do quadro. Vamos continuar aqui, moçada? Bom, eu coloquei aqui no quadro, de novo, o ácido lático para mostrar a importância desse conhecimento. Bom, qual é a problemática que está dentro da isomeria ótica? É o fato dos isômeros óticos, são muito parecidos uns com os outros, terem propriedades fisiológicas diferentes. A bioquímica, ou seja, a interação dessa química com a biologia, ou seja, dessa molécula com o organismo vivo, ele é diferente para os dois isômeros. Então, só recapitulando, dois isômeros óticos vão diferenciar em que, professor? Primeiro, com relação à interação com o plano da luz. Um gira para um lado, outro gira para o outro. Segundo, aí já saindo do campo físico-químico da coisa e indo para o campo biológico. A interação dessas moléculas com o organismo vivo é diferente e costuma ser bastante diferente. Nós temos casos onde um isômero ele produz uma ação e o outro não produz nada, não tem efeito. Então, quando você vai fabricar um medicamento, por exemplo, não é interessante você utilizar a sua matéria-prima para poder fabricar o que não produz efeito. Às vezes, é impossível, na hora de você fabricar, evitar isso. Na hora que você vai fabricar, fabrica os dois. Tanto que o isômero que produz efeito fisiológico dentro do organismo, quanto que não produz. Só que a empresa, para poder fazer um medicamento e colocar no mercado, ela vai ter o trabalho de remover aquele que não tem efeito algum, né? Agora, temos uma situação ainda mais preocupante, que às vezes um isômero ele vai produzir um efeito benéfico, ou efeito desejável, e o outro vai produzir um efeito indesejável, tá? Ele vai produzir um efeito maléfico. É um caso bastante conhecido, que é o caso da talidomida, que é um medicamento tranquilizante, que grávidas, eles utilizavam esse medicamento,
né, para poder se tranquilizar, cortar um pouco do enjoo também, deixa a pessoa mais sonolenta para descansar um pouco. Esse era o efeito produzido por um dos isômeros. O problema é que o outro isômero tinha efeito teratogênico, ele influenciou, ele alterou a formação do feto, tá, durante a gestação. Essa influência foi nos membros, tanto inferiores como superiores, mãos e pés, pernas. Eles tiveram uma má formação, tá? Às vezes nascendo com as mãos deformadas, com menos dedo, enfim, com mãos e braços mais curtos ou pernas. Então, foi-se descoberto nesse caso que o responsável era um dos isômeros, tá? Esse medicamento hoje ele é desaconselhado a utilizá-lo, né, para quem tiver grávidas. Por quê? Porque por mais que se descobriu que o responsável era um dos isômeros, o outro não, podia ser administrado tranquilamente, mas existe dois riscos. Primeiro, e se quando a empresa fabricou a talidomida, ela não conseguiu remover completamente um dos isômeros? Porque na hora que você fabrica os dois. E aí você tem que retirar o indesejável, né, para que não coloque isso, né, atrapalhar a vida de alguém. Segundo, estudos mostram que mesmo o isômero benéfico, ao ele entrar dentro do nosso organismo, no processo de metabolismo dele, pode acontecer uma conversão de um isômero no outro. Então, para não ter nenhum risco, a gente não utiliza a talidomida, tá? Então, não para gestante, mas para pessoal que não está gestante não tem problema nenhum, porque o isômero maléfico não produz nenhum outro efeito, a não ser esse que eu acabei de descrever. Tá? Esse caso aconteceu ali na Alemanha, se eu não estou enganado, lá na época de 1900 e pouquinho, e trouxe graves consequências, ou seja, um acidente fez com que cientistas elucidassem o caso e descobriu. E aí aumentou-se a importância ainda da química da isomeria ótica, tá? Então vamos te explicar mais ou menos, basicamente, por que isso acontece. Né? Às vezes um isômero faz uma ação, o outro não, às vezes um faz um benéfico, o outro faz um maléfico. Tá? Bom, é o seguinte, vou pegar aqui o ácido lático só para título de exemplo. Vamos imaginar aqui que eu vou colocar 3 geometrias diferentes para esses 3 ligantes de baixo, hidrogênio, metil e o COH. Imagina aqui que eu substituo isso aqui por uma peça que tenha essa geometria hexagonal aqui. O hidrogênio a gente colocaria como uma bolinha e o metil como um quadradinho, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui? Porque as substâncias interagem nos organismos através ali de conexões. Então, moléculas conectam a enzimas, a substratos, enfim. E essas conexões a gente utiliza muito a didática da chave fechadura. Tá? Então, para uma substância ter uma ação fisiológica no organismo, ela tem que encontrar receptores, substratos para ela se acoplar. E essa acoplagem tem que ser correta para que o estímulo possa ser enviado ali através dos neurônios, enfim, para que ordens sejam estabelecidas. Então, assim como a chave é específica para uma fechadura, a chave tem aquelas ranhuras nela, e ela gira uma fechadura, mas não gira outras, não abre, né? Assim também as substâncias. A gente sabe que às vezes tem uma chave que abre até 2 fechaduras, a gente sabe que existe às vezes uma falha, enfim, existe uma similaridade também entre essas fechaduras e a chave consegue às vezes acionar, tá? Mas isso também vai acontecer mais ou menos aqui também. Às vezes, por similaridade, uma substância que não deveria interagir, ela vai conseguir interagir com outro receptor. Mas vamos lá. Então aqui, ó, eu coloquei essas 3 geometrias. Então eu desenhei o ácido lático na geometria tetraédrica, tá? E aí o que acontece? Imagina que um substrato. Tentei desenhar tridimensionalmente. Então eu vou posicionar aqui o carbono, mais ou menos aqui, ó, a projeção do carbono está no meio dessa peça. Eu vou colocar aqui um slot, né? Vamos colocar aqui um gap, um buraco, com a geometria redondinha, ela fica para cá. Há um gap aqui, um slot quadradinho e um slot aqui hexagonal, tá? Então, vamos supor, esse medicamento, essa molécula, ela vai entrar no organismo e ela vai encontrar um substrato, vai encontrar um local onde ela faz esse encaixe. Então, na hora que ela vem aqui, ó, esse encaixa aqui, a bolinha, o quadradinho aqui, e o hexagonal aqui, certinho. Na hora que ele encaixa, aí sim ativa uma ação no organismo. Se a gente utilizar o isômero errado,
vamos supor aqui, eu vou trocar de posição desse com esse. Então imagina que eu vou trocar esse, tá mais fácil. Eu vou tirar o hidrogênio aqui de trás, imagina que eu utilizo, esse é o destrógeno, ele encaixou, produziu uma ação dentro do organismo benéfica. Agora eu vou usar o levógeno. O levógeno ele troca essas posições, basta trocar a posição de 2, tá? Não precisa trocar a posição de todo mundo não, senão você acaba fazendo a mesma molécula. Então eu vou trocar, vou jogar o metil para lá e o hidrogênio para cá. Quando eu faço isso daqui, ó, eu vou trocar as geometrias também. Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou jogar ali o metil para cima e o hidrogênio para baixo. Então, nós vamos ter aqui, ó, o metil aqui em cima e o hidrogênio aqui para baixo. E aí a gente sabe que esse aqui tem a geometria redondinha, esse aqui tem a geometria quadradinha. Então, o que acontece? Se esse aqui, que é o levógeno, imagine que o irmão dele, for lá no receptor que o irmão é habilitado a encaixar e executar a função. Na hora que ele vai lá, esse aqui até dá para encaixar, mas esse daqui vai bater em cima do quadradinho, o quadradinho em cima da bolinha, e essa molécula não encaixa no substrato e a ação não pode ser realizada. Então esse isômero ele não vai ter efeito, ele não vai conseguir fazer isso daqui, tá? Agora, o que pode acontecer é que esse camarada, às vezes ele não encontre dentro do organismo nenhum substrato que ele possa acoplar. Ele não tem efeito nenhum. Só que às vezes pode acontecer que exista algum outro local no organismo que tem algum substrato, tem alguma enzima que ele pode acoplar e pode produzir um efeito maléfico. Pode ser que produza um outro efeito benéfico também, ou um efeito que assim, nem é classificado benéfico nem maléfico, é neutro, sabe? Não produz nem bom nem ruim. Por exemplo, tem substâncias que produzem sabor. Tem uma substância que ela é doce e outra é amarga, e um é isômero ótico do outro. Então, uma produz a sensação de doce, outra a sensação de amargo. Nenhuma fez nem bem nem mal ali, tá? Mas, enfim, essa substância ela não vai encaixar aqui, e se ela não vai encaixar, ela não vai executar o que a irmã executou. Logo, isômeros óticos têm propriedades fisiológicas ou bioquímicas diferentes, tá? Então, isso é muito importante, porque vira e mexe, cai questão de vestibular enfatizando isso daí, pegando a química e já introduzindo ali uma área da saúde, tá? Que é uma área bastante competitiva, principalmente ali pelo curso de medicina. Então fiquem atentos nisso daí. Então é porque as orientações aqui de um isômero para o outro, dos átomos, é diferente. E na hora que esse átomo vai acoplar, ele não consegue, porque os slots, o encaixe não é perfeito, ele não consegue executar, enquanto o irmão consegue. Tudo bem? Vamos seguindo a aula aqui, passando agora para a parte de números de isômero, que é outra questão que pode ser abordada em vestibular com vocês, tá? A aula é um pouco grande, mas eu estou tentando abordar todo o assunto de forma completa. Esse aqui não é um resumo, tá? É uma aula completa sobre o assunto, tudo bem? Bom, números de isômero. Tem duas equações aqui extremamente complexas para a gente calcular. Isômero oticamente ativo, ou seja, quando você tem uma molécula e ele te pergunta quantos isômeros óticos ativos essa molécula tem. Bom, 2 elevado a N. N é o número de carbono quiral. Se essa molécula tiver um carbono quiral só, 2 elevado a 1 é 2, ou seja, essa molécula tem 2 isômeros. Tá? Se for 2 carbonos quirais, eu vou abordar aqui embaixo, então é 2 elevado a 2, vai ter 4 isômeros oticamente ativos. Tá? Professor, e aqui embaixo? IOI, isômeros oticamente inativos. Isso daqui serve, para a maioria dos casos, para determinar o número de misturas racêmicas que é possível produzir. Por exemplo, porque a mistura racêmica, como eu já disse anteriormente, é quando você tem a quantidade exata de destrógeno, de levógeno, um rotaciona para o lado, outro rotaciona para o outro, e no final a luz ela permanece com seu ângulo inalterado. Não tem atividade ótica, tudo bem? Essa é a sensação final, porque a luz não foi desviada. Um compensou girando ao contrário do outro. Tá, então olha só, é 2 elevado a N dividido por N, ou seja, o número de carbono quiral vai aqui no expoente e ele vai aqui também na divisão. Então imagine que a molécula tem um carbono quiral. 2 elevado a 1 é 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então essa molécula ela vai ter um isômero oticamente inativo. Quem seria? Por exemplo, no exemplo do ácido lático, que tem um carbono quiral, nós vamos ter 2 elevado a 1, 2 isômeros ativos, tá? Oticamente ativos. Um é o destrógeno e o outro é o levógeno, tudo bem? Esse ácido lático, quando a gente joga nessa fórmula aqui, vai dar 2 elevado a 1, que é 2, dividido por 2, vai dar 1 o resultado. Um isômero oticamente inativo. Quem é esse isômero oticamente inativo? É a mistura racêmica, tá? Então aqui serve esse isômero oticamente inativo a referir ao racemato
ou mistura racêmica, tá? Então é possível produzir uma mistura racêmica. Como? Utilizando metade do destrógeno, metade do levógeno, fazendo uma mistura, e aí você tem a mistura que é chamada de racemato, mistura racêmica, que é um isômero, a gente vai chamar de isômero oticamente inativo. Mas isso também serve para a gente diagnosticar a presença de mesocompostos também. O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho para frente. É quando uma molécula tem 2 ou mais carbonos quirais, e aí esses têm carbonos quirais iguais. Ou seja, tem um carbono que é quiral, tem os 4 ligantes diferentes, e você tem um outro carbono que tem 4 ligantes diferentes, mas esse carbono tem exatamente os 4 que o outro tem. Então você tem 2 carbonos quirais, só que eles são idênticos. Tá? Então o que acontece? Aí você vai ter um composto inativo. Por quê? Um vai rotacionar para um lado e o outro vai rotacionar para o outro. E aí um compensa o que um faz. E aí no final a luz não gira para plano nenhum, você tem aí um isômero oticamente inativo. Então ele serve também para esses casos, eu vou explicar mais para frente. Mas por enquanto ficou informação para a gente descobrir o número de misturas racêmicas, tudo bem? Não é muito usado, de cima é mais usado, tá? Vamos lá, coloquei aqui o 3-metilpentan-2-ol para a gente analisar. Bom, eu tenho aqui a estrutura da molécula. Primeiro passo, essa molécula apresenta isomeria ótica? Existem isômeros óticos dessa molécula? Sim ou não? Depende da existência ou não de carbonos quirais. Então eu vou analisar. Esse carbono aqui não é quiral, porque eu já vi que tem 3 hidrogênios. Né? Não pode ter nenhum ligante igual, ela já tem 3 iguais, então esquece. Esse também, tá vendo? Então eu já descarto, só de bater o olho, CH2, CH3, eu já vou descartando, não precisa nem analisar. Tá? Eles não são quirais. Agora olha esse daqui. Ele é ligado a um OH, a um metil, a um hidrogênio, e aqui a tudo isso aqui, ó. O ligante desse carbono da direita é todo esse grupo aqui, tá? Esse aqui é um ligante, o segundo, o terceiro e o quarto. Então esse carbono tem 4 ligantes diferentes, é um carbono quiral, é um carbono assimétrico. Então eu vou marcar aqui asterístico nele. Esse daqui, ele está ligado a um metil, a um hidrogênio, a um CH2CH3, que seria um etil, e está ligado todo esse trambolho aqui. Os 4 ligantes também é diferente para esse carbono aqui, então vamos marcar ele com asterisco. Tá? Ah, professor, mas não se trata do caso que o senhor acabou de falar de mesocompostos? Os 4 ligantes desse não é igualzinho os 4 do outro? Não é, não. Se você analisar bem, esse daqui tem um metil, olha, esse carbono aqui liga a um metil, por exemplo. Esse daqui tem um etil, então já mostrei que tem um ligante diferente. Já basta para você cravar. Não são carbonos iguais, tá? Então eu tenho 2 carbonos quirais diferentes, que é o caso clássico, tá? Mesocomposto é um caso específico, tá? Pronto. Então, quantos isômeros oticamente ativos tem essa molécula? Bom, se eu jogar nessa fórmula aqui como exemplo, isso vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 2, porque eu tenho aqui 2 carbonos quirais, então o Nzinho aqui vira 2. 2 elevado a 2 me dá 4, ele tem 4 isômeros oticamente ativos. E inativos, se a gente fizer aqui, ó, vai ser 2 elevado a 2 dividido por 2. Isso vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2. Existem 2 casos de isômeros inativos e 4 ativos aqui nesse negócio. Bom, vamos discutir em detalhes? São poucos os livros que têm esse detalhe, mas eu vou te mostrar isso aqui para você entender um pouco melhor. Bom, vamos imaginar que esse aqui é o carbono 1. Vou chamar ele de carbono 1, carbono quiral 1, e aqui é o carbono quiral 2. Eu vou analisar o seguinte, esse carbono, dependendo da fabricação dessa molécula, esses átomos entrou numa orientação que ele pode ser destrógeno. Esse carbono pode, quando o feixe de luz passar sobre a molécula, passar sobre ele rotaciona para a direita. Só que também, como a reação é aleatória, eu posso conectar na reação, os átomos podem se conectar aleatoriamente e fazer esse carbono ser levógeno, ou seja, ele rotacionar a luz para a esquerda. Então existe possibilidade dele ser destrógeno ou levógeno, esse composto, esse carbono, e o carbono 2, a mesma coisa, ele pode ser um carbono que rotaciona para a direita ou rotaciona para a esquerda. E aí a molécula, né, inteira, a gente tem que analisar os dois, ou seja, a luz logo que passa pela substância, pela molécula, vai passar por ele. Então o efeito final é o somatório do 1 e do 2. Vamos, inclusive, atribuir valores para facilitar, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui colocar que o carbono 1, vamos colocar aqui o carbono 1, ele rotacione a luz num ângulo de 40 graus. Ou para a direita ou para a esquerda. Se ele for destrógeno, direita, levógeno, esquerda. É até fácil, né? A gente D de direita, destrógeno, direita, e L de left, esquerda, né, em inglês. E esse daqui, vamos supor experimentalmente determinado, esse carbono, ele
rotacione a luz em 10 graus, ou para a direita ou para a esquerda. E a gente vai analisar agora a molécula. Então, quais as possibilidades que eu tenho? Tá? Eu tenho a possibilidade de fabricar essa molécula aqui, onde o carbono 1, ele seja, colocar 1, né, com um asterisco, esse carbono, ele seja destrógeno, ou levógeno, e eu tenho também a possibilidade do carbono 2, né, ser destrógeno levógeno. Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho no primeiro caso, eu tenho aqui o carbono 1 destrógeno e eu tenho o carbono 2 destrógeno. Vamos supor que eu fiz de novo várias moléculas e eu também encontrei esse carbono levógeno, encontrei esse aqui também levógeno. Eu fiz outra molécula dessa, descobri que esse aqui é destrógeno, o de lá é levógeno. Esse aqui é levógeno, o de lá é destrógeno. Então tá aqui, ó, eu vou ter o isômero 1, o isômero 2, o isômero 3 e vou ter ainda o isômero 4. Então tá aqui os 4 isômeros, tá? Ele não pode ter 4 isômeros óticos, tá aqui, ó. Qual que é o primeiro isômero ótico? Quando os dois carbonos for destrógeno. Qual que é o segundo? Quando os dois for levógeno. Qual que é o terceiro? Quando o primeiro é destrógeno, o terceiro é levógeno. Qual que é o isômero 4? A quarta molécula, quarto irmão quadrigêmeo. Nós vamos ter o carbono levógeno, o outro destrógeno. Vamos descobrir a molécula, né? O isômero 1, ele é destrógeno levógeno. Bom, aqui a gente sabe que é 40 graus, né? E aqui é 10 graus. 40 graus, vou pôr 40 em todos aqui para facilitar, 40 graus, ou para a direita ou para a esquerda. Nós já fizemos as combinações. Esse aqui é 10 graus, ou para a direita ou para a esquerda, tá aí, 10 graus. Tá, mas e a molécula, já que ela tem os dois carbonos quirais? A molécula vai ser destrógeno, levógeno, cada um deles. Vamos analisar? O isômero 1, que tem os dois carbonos destrógeno, ela será destrógena, né, positivo, ou Dzinho, e vai ter um valor de 50 graus. O isômero 2, o carbono primeiro é levógeno, menos 40, e o outro também. Então eu vou ter que a molécula ela vai ser levógena e ela rotaciona a luz em 50 graus. O isômero 3 já tem aqui alternados. O primeiro ele é 40 positivo, o outro é 10 negativo. Então a substância é o que no final? Essa luz ela entra, é rotacionado 40 para a direita e o de cá rotaciona 10 para a esquerda. No final eu tenho aqui exatamente 30 graus para a direita. Já o isômero 4, ele vai rotacionar 40 para a esquerda, na hora que a luz chegar no segundo, rotaciona 10 para a direita, e eu vou ter exatamente aqui 30 graus. Por que eu coloquei valores? Para ficar mais fácil de visualizar aqui o negócio. Então eu tenho aqui os 4 isômeros óticos, tá? Que eu mostrei para vocês, os 4 isômeros óticos, tá aí. O isômero 1, que rotaciona em mais 50, o isômero 2 em menos 50, o isômero 3 em mais 30, o isômero 4 em menos 30. Tem os 4 isômeros aí, os efeitos com relação à rotação do plano da luz polarizada, tá? Beleza, eu vou ter aqui 2 destrógenos, mas cada um com um valor, e 2 levógenos, mas cada um com a capacidade de rotação de luz, tá? Então tá aí os 4 isômeros. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, o que gira 50 para a direita e o que gira 50 para a esquerda, esses dois aqui, ó, vou colocar de vermelho, eles são isômeros óticos, imagem um do outro. Esses dois aqui são enantiômeros. Como é que eu sei, professor? Porque os enantiômeros, que é a imagem especular um do outro, eles rotacionam o mesmo ângulo, só que em sentidos opostos. Então ele tem aqui, ó, o isômero 1 e o isômero 2 são enantiômeros. A mesma coisa que vai acontecer com o 3 e o 4. O 3 e o 4 também são enantiômeros. Então eu tenho aqui um par de enantiômeros, um outro par de enantiômeros, que a gente pode chamar de antípodas ópticas ou enantiomorfos, tá? Eu gosto de enantiômeros. Então nós temos aqui 2 pares de enantiômeros, tá? Sabia disso daí? Bom, agora é o seguinte, e se eu pegar o isômero 1 e o isômero 3 e colocar eles no exercício? O isômero 1, que rotaciona 50 positivo, e o isômero 3, 30 positivo. Eles são isômeros um do outro? É, de fato um é isômero do outro, tem a mesma forma molecular. Tá? Então são isômeros óticos porque eles rotacionam a luz, perfeito. Só que eles não são imagem um do outro, tá? E se eles não são imagem um do outro, eles são o quê? Então não é posso falar um par de enantiômeros? Não, ele é um par de diastereoisômeros. Então eu vou colocar aqui só um, e aí a gente aplica o raciocínio para os outros. Então eu estou pegando um e o 3, ó. Um rotaciona 50 para a direita, outro 30 para a direita. E aqui eles já são diastereoisômeros, tá? Ah, professor, mas você está complicando? Não, na verdade eu estou tentando te ajudar,
tá? A gente identificou a quantidade, te mostrei aqui quais são os 4, e agora estou te dando mais uma informação. Desses 4, eu tenho enantiômeros ali e tenho diástero isômeros. Quando a gente fala em enantiômero e diástero isômero, geralmente a gente está pegando dois isômeros e comparando. 2 imagens especular, enantiômeros, rotacionam o mesmo valor de ângulo, em sentidos contrários. Quando eu tenho 2 isômeros e eles não rotacionam o mesmo ângulo um do outro, nós temos o que chamamos de diástero isômeros. Eles não são imagens especular um do outro, tá? Lembre-se, quando você tem um carbono quiral é tudo mais fácil, porque você vai ter 2 isômeros só, quando tem um carbono quiral só. E esses 2 isômeros já é um imagem especular do outro, você só vai ter ali enantiômero, você não vai ter o papel do diástero isômero, tá? O papel do diástero isômero, que é quando você tem 2 moléculas que são isômeros um do outro, e que não é imagem especular, só vai aparecer quando você tiver 2 carbonos quirais, tudo bem? Então tá aí esse detalhe para você. Ah, professor, então 1 com o 4 também é um diástero isômero? Também. O 2 com o 4 também seria, tudo bem? Isso aí. Se eu fizer o som de combinação ia dar enantiômeros. Tá? Então, ou seja, toda vez que você tiver 2 pares que são isômeros do outro, o ângulo não bate, diástero isômero. O ângulo bateu, enantiômeros. Perfeito? Tranquilo? Joia! Agora é o seguinte, professor. O senhor mostrou os 4 oticamente ativos e os 2 oticamente inativos. Cadê eles? É quando você tiver uma mistura do 1 e do 2. Então você fez uma mistura, jogou o levógeno e o destrógeno juntos na mesma quantidade. O mais 50 e o menos 50. Misturou eles juntos na mesma quantidade, você tem um racemato, uma mistura racêmica. É um isômero oticamente inativo. Qual que é o segundo? Quando você pegar e misturar o mais 30 com o menos 30. O destrógeno 30 e o levógeno 30, e você aí colocar na mistura, na mesma quantidade, você tem uma segunda mistura racêmica, um segundo racemato. Então você tem 2 isômeros oticamente inativos. Então eu te mostrei aqui um e te mostrei aqui o outro caso, tá? Então nesse caso específico, os isômeros oticamente inativos, que é 2, são 2 misturas racêmicas que eu consigo fabricá-las utilizando a mistura desses 2 e uma segunda mistura desses outros 2. Tudo bem? Tranquilo? Vou aqui limpar o quadro para a gente ir para a reta final dessa videoaula, tá? Ficando interessante, espero que você esteja comigo até aqui o momento. Tá acabando, não perca, continue comigo. Vamos lá, moçada, estamos no finalzinho agora. Nós vamos falar agora sobre 2 casos especiais. Primeiro, carbonos assimétricos iguais, e também nós vamos falar aqui sobre cadeia fechada. Então, vamos lá para um bloco bônus aqui, tá? Vamos lá. Quando se tratar de um caso de carbonos assimétricos iguais, aqui é o ácido tartárico e esse caso acontece com ele. Bom, vamos descobrir quem são os carbonos assimétricos e também falar aqui quantos isômeros óticos ativos e inativos ele vai ter. Bom, vamos lá. Esse carbono aqui nem vou analisar, porque para ele ser assimétrico, um carbono quiral, eu tenho que fazer 4 ligações simples, ele tem que ser tetraédrico. Então todo carbono que tiver em saturação já está descartado, tá? Esse daqui ó, é tetraédrico e tem 4 ligantes diferentes. Repare, hidrogênio embaixo, hidroxila em cima, na direita esse trambolho todinho e na esquerda o C-OH, que aqui a gente chama um grupo, que é o grupo carboxila, que é o grupo de ácido carboxílico, né? Onde você tem aqui a carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono. Lembre-se, não esqueça, química tem um conhecimento acumulativo, que você aprendeu lá no início do ano, não pode ser descartado, tudo bem? Aquilo que compreendeu tem que permanecer compreendido. Então tá certo, esse cara aqui é um carbono assimétrico, eu vou marcar ele com um asterisco. Esse de cá também, a hidroxila, hidrogênio, a carboxila e esse trambolho todo, ele também é. Só que se você perceber direitinho, os 2 carbonos têm exatamente os mesmos ligantes, então eu tenho 2 carbonos quirais iguais. Vamos ver? Esse daqui, hidrogênio, o de lá, hidrogênio, beleza, hidrogênio nos 2. Hidroxila nos 2. Esse daqui tem o grupo carboxila, ó, C-OH. O de lá também, 3 ligantes iguais. E o quarto ligante? O quarto ligante é eles mesmos, olha. Esse carbono aqui, o quarto ligante dele é isso tudo, ó, o COHH, C-OH. E o desse daqui também, ó, o COHH, OH. Os 4 ligantes, tanto de um carbono quiral quanto do outro, são iguais. Então eu vou fazer assim, ó, esse aqui é o carbono quiral número 1, para a gente poder detalhar igual fizemos no exemplo anterior. Esse pincel não está me ajudando, está pedindo para ser substituído, mas vamos lá. Então eu tenho o 1 e o 2. Pronto.
Não é difícil chegar nessa conclusão. Se os dois carbonos quirais são quirais, rotacionam a luz. Ponto. Não tem que ter dúvida se eles são quirais, rotacionam a luz. Ou para a direita ou para a esquerda, e aí a gente tem que determinar experimentalmente, porque dependendo da posição que tiver aí, ele rotaciona de um lado, rotaciona para o outro. Tudo bem? Beleza. Agora, segunda informação, que nós temos que chegar na conclusão, segunda conclusão que a gente chega fácil. Se os dois são iguais, tem os mesmos ligantes em volta, significa dizer que os dois rotacionam no mesmo valor. Se eles são iguais, cara de um focinho do outro, significa que um faz, o outro faz. Se um rotacionar 10 para 10, o outro rotaciona 10. Né? Ou para direita ou para esquerda, o sentido aí depende. Beleza. Então, os dois rotacionam no plano da luz e no mesmo valor, porque eles são iguais, tá? Iguais, iguais, iguais. Então, vamos fazer o seguinte combinação. Eu tenho aqui o meu carbono quiral, né? 1, e eu tenho aqui o meu carbono quiral 2. E vamos fazer as combinações, tá? Vamos colocar aqui, ó, carbono quiral positivo, né, destrógeno, e o segundo carbono também é positivo. E a gente vai analisar a molécula, né? Vou até colocar assim, a molécula. Se a molécula vai ser o quê? Molécula. Tá. Aí o que acontece? Eu posso também ter o carbono 1 como levógeno e o 2 como levógeno. Posso ter? Pode. Como eu disse, na hora que fabricar a molécula, isso aleatoriamente não dá para a gente controlar. Tudo bem. E esse daqui ele pode ser destrógeno e esse aqui pode ser levógeno. Esse aqui pode ser levógeno e esse aqui pode ser destrógeno. Pode. Então eu tenho aqui 4 isômeros, como o outro, tá? Então eu tenho o isômero 1, eu tenho aqui o isômero 2, eu tenho aqui o isômero 3 e tenho aqui, supostamente, o quarto isômero. Nós vamos discutir sobre isso aí, tá? Então vamos lá. E a molécula? Bom, olha só. Se o 1 e o 2 eles são destrógenos, essa molécula será destrógeno. Vamos colocar valores aqui só para a gente... Vamos colocar que eles rotacionam a luz, o plano da luz em 25 graus. Então vamos colocar aqui 25 para todos, só para título de maior compreensão. Então cada um é capaz de rodar 25, tá? Por que que roda o mesmo valor? Porque são dois carbonos quirais iguais, eu já falei isso. Tá? Então, qual que é o resultado para a molécula? A molécula, se tiver os dois carbonos destrógeno, ela será destrógena com capacidade de rotacionar a luz em 50 graus. Faltou aqui o símbolo de graus para todo mundo aqui, né? Pronto. Se eu fizer a molécula onde os dois são levógenos, a molécula será levógena, rotacionando a molécula em 50 graus, né? Pronto. E o 3 e o 4? Se eu tiver um destrógeno e outro levógeno, quantos graus vai rotacionar? 0. Pincel que tá me dando trabalho. 0. Se o primeiro for levógeno e o segundo for destrógeno, e a molécula? Também será 0. Então será oticamente inativo. Calma, vamos discutir. Então aqui eu vou ter então uma molécula destrógena e a outra levógena, correto? Uma 5 graus para a direita, 5 graus para a esquerda. Trata-se aqui do 1 e o 2 são enantiômeros, né? São isômeros oticamente nativos. Então, para esse caso aqui, aquela fórmula lá que eu falei não vale. Tá? Esse é um caso especial, fique tranquilo, tá? Ele é mais raro de acontecer. Então, isômero oticamente ativo, eu vou ter que ir para ela 2, tá? Beleza. Opa, é isso, 2, isso mesmo. Eu vou ter 2. Agora, isômero oticamente inativo. Quantos eu vou ter? Olha que estou detalhando uma situação específica que você não vê em qualquer lugar. Então tá aqui os dois isômeros oticamente ativos. Esses dois aqui, se você analisar, eles são exatamente a mesma molécula. Tá? Vamos imaginar aqui, ó, nós temos os dois carbonos iguais. Esse aqui rotaciona para a direita. Vamos colocar mais nele aqui, ó, o mais nele e menos no outro, tá? Então eu tenho o primeiro como positivo, o segundo como negativo, destrógeno e levógeno lá, que seria o isômero 3. Se eu pegar essa molécula e fazer ela girar, só pegar ela e colocar de costa, eu vou ter esse COOH nesse lugar, o CH2 vem para cá, o CH1 vem para cá e esse COO vem para cá. Então eu peguei essa molécula que está assim e fiz ela girar. Ao fazer isso, é como se ela virasse o isômero 4, aonde nós vamos ter o carbono nessa posição como negativo, o carbono nessa posição como positivo, já que eu girei a molécula. Então, na verdade, o isômero 3 e o isômero 4 não são duas pessoas diferentes, não são duas substâncias diferentes. Esse 3 e o 4 que eu coloquei é exatamente o mesmo, tá? Então, aqui, simplesmente uma constatação que você tem aqui um isômero oticamente... Eita, faltou o I, né, Ismael? Um isômero oticamente inativo, tá aqui. Eles exatamente são
Apenas o 3 e o 4 são iguais. Isso acontece porque nós temos uma substância que tem carbonos e simétricos iguais. Nós temos aqui o que chamamos de mesocomposto, ou mesocomposto. Se você for pensar muito bem, olha, se eu traçar aqui um risco no meio, olha, repare que eu tenho duas bandas idênticas uma das outras, tá? Então, metade para cá para metade lá são idênticas, duas bandas iguais, tá? Ele tem um plano de simetria aí, tá? Embora tenha carbonos quirais, mas como os carbonos quirais são iguais, e eu tenho aqui, no caso, duas bandas iguais. Então, aqui eu tenho apenas um isômero ótico. Mas, se eu misturar esse com esse daqui, ou seja, eu utilizar metade, uma mistura com a quantidade desse e desse igual, eu vou ter o meu segundo isômero ótico, né? Eu posso pegar esses dois e misturar, né? Uma mistura 50 por 50%, né? Nós vamos ter a mistura racêmica, né? Racêmica. E essa mistura racêmica também é um isômero, um isômero oticamente inativo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho quantos isômeros oticamente inativos para isso? 2, tá? Eu tenho um isômero que seria esse, o 3 e o 4, que na verdade é um só, onde existe uma compensação interna. Então, a luz, ao atravessar, ó, esse daqui ele gira para a direita, e na hora que ele chega aqui, gira para a esquerda. Então, esse aqui compensou o que o outro fez, e no final a luz passou, atravessou a substância e não girou para lado nenhum, inativo. A gente diz que é compensação interna porque foi a molécula que fez o trabalho ao contrário do seu próprio átomo. Um girou para um lado, outro girou para o outro, e isso aconteceu dentro da molécula, tá? Diferente do segundo caso de mistura racêmica, onde você tem o isômero 1 e dentro do mesmo recipiente você colocou o isômero 2. Então a molécula, ao passar na primeira molécula, vai rotacionar para a direita. Na hora que ela passar em outra molécula, que ela evoge, rotaciona para a esquerda, ela compensa. A compensação que foi externa, né? Uma molécula fez um trabalho, a outra molécula fez outro trabalho. Compensação externa. Aqui não, a mesma molécula, um átomo girou para um lado, o outro átomo girou para o outro, houve uma compensação interna, tranquilo? Então tá aí para vocês o detalhe sobre os casos de carbonos assimétricos iguais, você não vê em qualquer lugar. Bom, vamos para o último caso aqui, que é sobre cadeia fechada. Bom, eu coloquei aqui super simples, porque o que se aplica para as cadeias abertas vai se aplicar para as cadeias fechadas, tá? Não tem diferença nenhuma. O que eu quero mostrar aqui é só como que você vai identificar um carbono quiral, que isso aqui não está explicado, mas se tem um carbono quiral, se tem dois carbonos quirais, ela vai aplicar exatamente com os compostos abertos, aquela fórmula, vai ter os estrógenos, levose, aquela combinação toda. Beleza. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, não é quiral. Esse daqui e esse daqui são carbonos quirais. Vamos ver? Bom, eles não fazem 4 ligações? Perfeito. Então eles são tetraédricos, professor? São tetraédricos sim, tá? As 4 ligações aqui, embora 2 fazem parte do ciclo e as outras 2 externas ao ciclo, são de ângulos de 109 graus e 27 minutos, que é a ligação tetraédrica, né, o ângulo da geometria tetraédrica. Beleza, ele tem aqui um metil, um hidrogênio. Para a direita é um carbono, para a direita é um carbono, para cima é um carbono. E aí, professor? Na verdade, em cadeia fechada a gente não analisa assim, porque a gente não analisa o ligante imediatamente. Lembre-se, até na aberta não. Na aberta a gente analisa o grupo ligante, tá certo? Não é o átomo imediatamente ligado, tá? Até porque se fosse, olha só, esse carbono 2, por exemplo, ele tem um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. Não é isso que a gente analisa, é o ligante. Então esse carbono eu tenho que olhar tudo para a direita, tudo para cima, tudo para baixo e tudo para a esquerda. Então aqui, como é que eu faço para olhar tudo para cima e tudo? Vamos fazer o seguinte. Então aqui, ó, esse ligante é diferente e esse é diferente, tem 2. A gente vai analisar o caminho. Se eu pegar esse carbono e caminhar ele aqui, ó, no sentido horário, tá? Eu vou direto para o CH2, depois vou para o COHH e chego, né, no início. Esse caminho que vai para a direita, ele é o mesmo caminho que vai para a esquerda? Não é. Ou seja, o ambiente é diferente. Olha só, quando eu vou para a direita, eu passo por... Vou até escrever aqui, o caminho que vai pelo sentido horário, né? Esse carbono, ele vai se deparar com o CH, tá? E o próximo, ele vai se deparar com o COH, esse é o caminho da direita. E o caminho anti-horário, o caminho aqui na cor preta, esse carbono ele vai se deparar primeiro com o COH, e depois ele vai para o CH até chegar no início, tá? Então os caminhos não são iguais.
Então esse carbono aqui é um carbono quiral, é um carbono assimétrico. Eu faço a mesma coisa para esse de cá. Ele tem 1, 2 ligantes diferentes. Esse caminho aqui não é exatamente esse de cá. Então, por exemplo, professor, se eu tirasse esse... Vou fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu só tirar essas informações aqui para não ficar muito rabiscado. Eu tenho o hábito de rabiscar demais e às vezes polui o quadro. Então, vamos só imaginar aqui, por um instante. Se esse carbono aqui, ele tivesse um hidrogênio aqui, tudo bem? Igualzinho de lá. Agora, olha, esse carbono, ele seria quiral? Vou até tirar aqui, ó. Depois eu retorno. Esse carbono, ele tem 2 ligantes diferentes, que é um OH, um H. E para cá, ele tem um CH2 e um CH2. Se eu girar para o outro lado, CH2 e CH2, o caminho da direita e da esquerda é igual. Aí, nesse caso, esse carbono não tem os 4 grupos ligantes diferentes. Ele tem 3 grupos, né? Ele tem esse e tem esse de cá, e o terceiro e o quarto que é igual só. Então, ele não tem os 4. Então, ele não é quiral, não. Então, volta ao início lá para nós. Aqui eu tinha um CH3. Aqui sim. Agora, a presença desse cara aqui faz com que os caminhos, tanto para anti-horário quanto o anti-horário quanto o horário, sejam diferentes. Porque aqui eu vou para o CH2 e por aqui eu vou para o CH3 primeiro. Então, a presença desse aqui faz esse ser quiral e o de lá ser quiral, tá? Então, o que eu tenho que saber na cadeia fechada é que os caminhos, tanto o horário quanto o anti-horário, têm que ser diferentes, tudo bem? E esse caminho você vai colocar. Qual é o primeiro ato que ele teve contato? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? É igual? É, então não é quiral. Não, o caminho é diferente, então são ligantes diferentes. Se ele tiver os outros dois diferentes, com os 2 caminhos diferentes, beleza, ele é quiral. Então vamos lá, só pra gente finalizar. Esse cara aqui tem 2 carbonos quirais, tá? Não é um mesocomposto? Não. Os carbonos quirais não são iguais, tá? Pelo amor de Deus, né? Fazer um cadeia fechada, carbonos iguais ainda, tá doido. Mas vamos lá. Isômeros oticamente ativos. Quanto é? 2 elevado a N. Isômeros oticamente inativos. É 2 elevado a N dividido por N. Então eu teria o que aqui? Como eu tenho 2 carbonos quirais, 2, o N aqui é o carbono quiral, 2. Isso me dá 4. Aqui eu teria 2 elevado a 2 dividido por 2. Isso me daria 4 sobre 2, que me daria 2. Então eu teria aqui 4 isômeros oticamente ativos e 2 inativos. É igualzinho o caso, é só voltar aí no vídeo, daquele que eu fiz com 2 carbonos quirais, que é o primeiro caso, tá? Aí eu vou ter aqui 2 isômeros destrógeno e vou ter 2 levógeros, né? Eu vou ter 2 pares de enantiômeros, eu vou ter também aqui pares de diasteroisômeros, tá? E aí o que acontece? Quando eu pego um destrógeno e um levógeno, que é a imagem especular do outro, ou seja, o par de enantiômeros, quando eles estão em quantidade igual, eu dou uma mistura racêmica. Quando eu pego outro par de enantiômeros na mesma concentração, dá uma segunda mistura racêmica. Então isso daqui é igualzinho o exemplo que eu fiz aí anterior no quadro para vocês, quando tem 2 carbonos quirais e eu fiz aí com o ângulo, onde um rotaciona 40 para a direita e o outro 10 para um rotaciona 10 e o outro um rotaciona 40 e o outro rotaciona 10. Pode voltar ao vídeo aí que aplica-se para esse caso aqui, tá? Não precisa de mais detalhes aqui nessa parte de cadeia fechada, simplesmente alertar sobre esses caminhos horários e anti-horários. Tudo bem? Pessoal, isso foi uma aula completa? Não, foi um resumo, por isso que fica longo, tá? Mas eu espero ter abordado todos os milindres aí da isomeria ótica, tudo bem? E qualquer coisa, depois a gente faz um resumo e posta aqui para vocês, tudo bem? Basta vocês pedirem nos comentários, professor, faz um resuminho aí com as principais partes para o vídeo ficar mais curto. A gente providencia, tudo bem? Grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.